Eu quero convidá-los a abrir o texto bíblico em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Irmãos, eu estou lendo então o livro de Atos novamente, porque há uma rotina de sermões pensando no livro de Atos. Aqueles que acompanham o calendário de pregações da igreja, está lá no site, o calendário litúrgico, sabem que o livro de Atos será um dos livros que nós vamos atentar bastante. Por alguns domingos, e às vezes que eu estiver pregando, eu tenho me esforçado para seguir aquela rotina. E lendo o livro de Atos, o que a gente vê é que o livro de Atos é um livro sobre o progresso da igreja, mas na verdade o progresso do evangelho através da igreja. E de por todo mundo pregai o evangelho, né? E lá no Atos capítulo de número 1, verso 8, sereis minhas testemunhas. E uma coisa que eu me pergunto é, o que aconteceu com aquela igreja? Na verdade eu pergunto, o que aconteceu com a nossa igreja? Porque quando a gente olha para a igreja do livro de Atos, imagina que ela é a igreja de Cristo tanto quanto nós o somos. A pergunta é, onde é que está esta igreja que crescia e que testemunhava e que servia e que era uma igreja impressionante? Tão impressionante que chega a um ponto no livro de Atos que numa determinada cidade os apóstolos vão chegando, as pessoas começam a anunciar, aqueles homens que revolucionaram o mundo estão chegando aqui. Meu Deus, o que foi que nós fizemos com a igreja? O que foi que nós crentes do século 21 e nós presbiterianos de Vila Formosa fizemos com a igreja? Por que ela não é mais esta igreja? Puxa, quando eu leio esse livro de Atos, e agora lendo o livro de Atos com este olhar, mas eu acho que a pergunta certa não é o que aconteceu com a igreja. Acho que a pergunta certa mesmo é o que foi que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Porque sou tão crente quanto os crentes do Novo Testamento, do livro de Atos, e não tenho essa mesma fé. O que foi que aconteceu com nossas famílias? O que foi que nós fizemos? Nós precisamos de socorro. Eu não sei se cai a ficha nossa. Nós temos que parar de reclamar. Hoje nós começamos o culto com um cântico que dizia que nós temos que orar para Deus restaurar o seu povo. Irmãos, nós estamos olhando pela janela e vendo o mundo se acabando. Nós estamos vendo a sociedade se destruindo. E nós estamos confortavelmente num tipo de evangelho sem compromisso que envergonha o nosso Cristo. As pessoas estão rindo da igreja. Elas não estão vendo nada em nós. E nós precisamos fazer algo. O que foi que eu fiz? O que foi que você fez? O que foi que fizemos com a igreja de Cristo? Nós precisamos de respostas. Eu pus um tema no boletim, mas eu já desisti do tema do boletim. Eu descrevi, na hora que escrevi o sermão, esta igreja como uma igreja com um ministério impressionante.
E a pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos é: o que é que precisamos fazer para ver uma igreja com um ministério impressionante acontecendo aqui? Irmãos, o problema é que nós trocamos as verdadeiras impressões do Evangelho. E quando eu falo uma igreja impressionante, tem gente que vai pensar: uma igreja impressionante tem que ser mega. As igrejas do Novo Testamento não eram mega igrejas, mas eram igrejas impressionantes. Elas imprimiam um caráter de Cristo na sociedade. E o que nós precisamos é de uma vida impressionante neste sentido, do caráter de Cristo impresso em nós, impresso em nossas famílias, porque a maior parte do tempo nossas famílias não parecem cristãs. A maior parte do tempo. Faça mesmo uma avaliação de você, não faça mais dos outros. Faça da sua família e de você. Vamos perguntar para Cristo. Vamos mudar. Porque é possível. Porque Jesus Cristo disse que o poder desta igreja não veio dela, veio do alto. Recebereis poder do alto para serem uma igreja impressionante. Temos que parar de dar passos para trás e darmos passos na direção certa. Eu quero ler esse texto e então ir para esse texto com essas questões no coração. E começar a tentar e buscar, descobrir respostas. E você pode também fazer essa pergunta para outros textos do livro de Atos. Vamos para o versículo de número 12 do capítulo 5. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Sei que você deve estar perguntando, que texto estranho para a gente fazer essas perguntas, mas essas são as perguntas que nós vamos fazer. Pai, nos ajude, porque nós fizemos algo com o Evangelho em nossa vida, e o Evangelho não tem mais produzido as impressões que deve produzir. Então, Pai, certamente nós pecamos contra Ti e precisamos corrigir nossa vida. Senhor, ajuda-nos a parar de olhar para os lados e passarmos a olhar para nós mesmos, para, ó Deus eterno, voltarmos à comunhão contigo. Permita-nos uma fé mais madura e mais crescente, que traga a impressão certa a este mundo, a impressão de Cristo através de nós. Pai, rogamos que o Senhor nos dirija na meditação desse texto, para que Ele nos mostre o caminho e nos faça desejar esta vida abundante que está em Cristo Jesus. Conceda-nos quebrantamento e santidade para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a passagem é uma passagem mesmo um pouco difícil de pregar, porque a tendência da gente é olhar para essa passagem e achar que o ministério da igreja era impressionante, porque havia muitas curas
e demônios estavam sendo expulsos. É assim que a leitura de muita gente é feita nesse texto. Mas nós já pregamos aqui, lembra do capítulo de número 3, quando Pedro cura aquele coxo? Quando ele cura aquele coxo, ele diz assim: vocês acham que foi pela nossa mão que isso aconteceu? Não, isso foi o poder de Deus. Lucas não volta a explicar aqui no capítulo 5 esse detalhe, porque Lucas entende que os seus leitores vão ler Atos completo. Então Lucas já está partindo do pressuposto de que você não vai ficar confundindo. É porque quando a gente fica selecionando textos para ler, e muitas vezes a gente não lê livros completos da Bíblia, a gente já está vendo? Aqui, ó, a igreja tem que ter curas e sinais. Irmãos, depois vocês vão ler as cartas do Novo Testamento e perceberão duas coisas. As cartas do Novo Testamento não falam mais de curas e sinais como estas. Ué, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aconteceu que Deus faz a sua vontade, no tempo que Ele quer. Não, veja, não pense, isso é desculpa de presbiteriano. Não, gente. É que assim, a ênfase desse texto não é dizer para você que a marca que faz uma igreja ser uma igreja impressionante é ela ser uma igreja de curas e milagres. Esse não é o objetivo do texto. Entendam isto. Nós temos que começar por aí. Quando a gente lê e começa lendo assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eu queria que você entendesse, bom, o que Lucas quer então dizer com isso? Bom, Lucas já disse para nós no capítulo 13 que isso era o poder de Deus através dos apóstolos. Mas lembra, quando eles curaram aquele coxo, aquele homem que pedia esmolas no templo, aquele homem que saiu correndo atrás deles e ficou perto deles, e Pedro teve que dar uma lição, dizer para todo mundo: olha, não é nada disso, o poder não é nosso, o poder é de Deus. Mas aquilo marcou aquela cidade, e Pedro e João foram chamados pelas autoridades para dizer: o que vocês estão fazendo? E Pedro e João foram proibidos de pregar, eles não foram proibidos de fazer curas e sinais. O texto diz lá, o capítulo de número 4. E aí então Pedro e João falam: de jeito nenhum, nós vamos pregar o nome de Cristo, não tem como nos calar, vocês não vão fazer isto. Aí Pedro e João, no capítulo de número 4, verso 23, vão para a igreja. E lá na igreja, Pedro e João, eles contam para a igreja o que foi que aconteceu. Gente, vocês não sabem? Eles nos prenderam, estão querendo nos proibir de falar no nome de Jesus. E a igreja reagiu. Verso 24 do capítulo 4. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. E eles vão fazer uma belíssima oração como igreja. E eles vão orar a Deus e vão dizer para Deus: Deus, Tu és o soberano. Eles querem nos calar, mas nós pedimos ao Senhor que dê poder a esta igreja, para ela não se calar. Então, irmãos, quando Lucas escreve o versículo 12 do capítulo 5, Lucas está nos dizendo o seguinte: a igreja não orou pedindo, Deus começou a responder. Eu quero ler com vocês a oração da igreja no capítulo 4, verso 24. A oração da igreja foi assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Aí citam o Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa foi uma oração coletiva. Eles estudaram, eles sentaram, eles pensaram e disseram: nós precisamos orar assim. Era comum naqueles dias orações planejadas. Veja a oração que Jesus ensinou, era uma oração planejada. E eles continuam, eles citam o Salmo 2 e falam: o Senhor já disse lá no Salmo 2 que os reis da terra se levantam contra nós. Eu quero que vocês imaginem alguém fazendo essa oração.
A pessoa que eu quero que vocês imaginem fazendo essa oração, irmão Davi Emídio. Aquele. Hein? Davi está aí? Não vou falar para você ficar. Ah, ficou em pé. Eu ia falar, não fica em pé não, Davi, não precisa. O irmão Davi tem. Vocês já viram ele orando, não é isso? O irmão Davi tem um gosto pela oração, põe um coração. Eu vou pedir para ele orar depois. Não hoje, Davi, senão você vai. Não quero levá-lo a fazer a oração só porque eu pedi. Imagine alguém dizendo para Deus assim: Senhor, o Senhor disse no Salmo 2 que os reis da terra se levantariam contra nós. Aí o verso 27: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, com o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e a gente de Israel. Senhor, nós estamos vendo os reis da terra se levantando aqui contra a igreja, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, preste atenção, olha para as ameaças deles contra nós, e concede a nós, teus servos, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Esse é o pedido. Que Deus abra a porta para a pregação. Mas eles faziam a leitura correta do seu tempo. Mas como é que eles vão entender que Deus está conosco? Lembra, a igreja está nascendo. Eles eram judeus até outro dia desse. Aí então eles falam assim: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Aquilo que Pedro havia dito. Nós curamos pelo poder de Jesus. E eles agora oram. O Senhor não deu para Pedro fazer um milagre na porta do templo? Dê para todos os nossos líderes, dê para toda esta igreja este mesmo poder. Não para nos exaltarmos, mas para que a tua palavra seja crida. O escritor aos Hebreus, vamos lá no capítulo 2 de Hebreus. O escritor aos Hebreus, falando sobre estes milagres que os apóstolos realizaram, no capítulo 2, ele diz assim, preste atenção na leitura: pois por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ele está falando da pregação dos apóstolos. Aí ele começa a falar assim: olha, lembra, antes os mensageiros deram a palavra, os anjos aqui, toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Talvez esteja falando dos profetas do Velho Testamento. Aí ele fala assim: se lá os homens foram castigados porque não obedeceram a palavra, verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente por Jesus, pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram, os apóstolos. E olha aqui a aplicação: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres. Então eu quero que você entenda primeiro que o versículo 12 do capítulo 5 é uma resposta de oração. E uma oração que começou a ser planejada no estudo bíblico. Foram estudando a palavra. E foi dobrando os joelhos diante da palavra que esta igreja pediu a Deus poder. Irmãos, um ministério impressionante. É resultado da maturidade bíblica e do ministério de oração de uma igreja. Como é que nós vamos ser esta igreja impressionante se nós não temos tempo para orar e muito menos para estudar a Bíblia?
O ministério impressionante desta igreja, esse ministério que impactou aquela cidade, nasceu no estudo bíblico. No Salmo de número 2, quando eles entenderam o que estava acontecendo com eles a partir da Escritura. E isso os levou a uma oração muito séria, uma oração que identificou a realidade e disse: Deus, venha nos socorrer. Irmãos, o que foi que nós fizemos? Nós matamos a nossa espiritualidade, porque nós não estudamos a palavra e nem oramos. Sei que a gente sabe tudo do que fazer para uma igreja fazer o seu culto, mas isso o que quer dizer? Nada. Porque você sai de um culto como este e passa 15, 20, 30, 60 dias sem voltar aqui e não lê a Bíblia. Não lê para dar um jeitinho de dizer para Deus que fez alguma coisa, mas não ouve a voz de Deus na palavra. Uns dias atrás, falando com um irmão, ele falou: pastor, eu preciso de um método de leitura da Bíblia. Eu falei: não ensino. Não falei bem assim, né? Assim, você não tem que ter um método de leitura da Bíblia. Você tem que ter uma rotina para ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu não tenho nada contra se você quer ler a Bíblia toda em um ano, acho muito bom. Mas dependendo do que você lê, se você não está ouvindo a voz de Deus, meu Deus, isso não vai substituir a verdadeira espiritualidade. A Bíblia tem que ser um livro de ensino, por meio do qual você entenda a sua vida. E cada página que você lê dela, não importa o que, você consiga ler essa palavra como se Deus estivesse sentado ali do seu lado e dizendo para você: quem é você? Foi assim que Tiago, irmão de Jesus, ensinou a gente a ler a Bíblia, como um espelho. Um espelho que diz: você é isso, você é aquilo. Não é só coisa ruim, a Bíblia também diz coisa boa para você. Ela diz assim: você é servo inútil porque só faz o que deve fazer. Mas pelo menos está dizendo que você fez o que deve fazer. Mas o que importa, irmão, naquela igreja, Lucas está descrevendo para nós, é que a prática daquela igreja, no meio daquela cidade, era resultado do seu estudo bíblico e das suas orações. Eu preciso dizer muito para que fique claro que o que nós estamos fazendo em termos de estudo da palavra e em termos de oração não é suficiente para ter um ministério impressionante. Mas não pense só na igreja, porque é fácil, tudo é igreja, né? O pastor precisa dar o aviso do culto de quarta-feira, o pastor precisa vir na reunião de oração, os presbíteros não vêm. É fácil, né? Pergunte a si mesmo: irmão, mas pastor, eu não posso vir. Gente, por favor, não é que a gente quer aumentar o número de pessoas na quarta-feira, na segunda-feira, para fazer um relatório maravilhoso. Nós temos que pensar no ministério da igreja. Você tem que pensar na sua família. Você vai se perguntar ainda: por que é que o seu filho não é temente a Deus? Por que é que a sua filha não é temente a Deus? E você vai encontrar a resposta: foi porque eu negligenciei o conhecimento de Deus e a oração. Mas tem gente que acha que pode viver assim e que vai dar tudo certo no final. Lembre de Israel: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, o que aquela igreja fazia
que lhe dava este poder para um ministério impressionante? Vocês já entenderam, né? Mas eu vou ler mais um versículo, capítulo 2, verso de número 42. É um texto parecido, é um texto que fala da igreja impressionante de Jerusalém. E começa dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Irmão, pelo amor de Deus, eu suplico, não seja negligente com a sua vida. Irmão, você está matando a sua família espiritualmente. E não dê desculpa dizendo: não, eu sou crente, eu faço a minha parte em casa. Não é verdade. Não se contente com isso. Se esforce. Seja mais esforçado. Pastor, não dá para vir na igreja de semana. Eu entendo. Então faça um estudo bíblico na sua casa. Junte você e a esposa, você sozinho, você e os filhos. Ou então de vez em quando chame um irmão para ir visitar você. Vem em casa. Gente, eu sei, vem em casa para a gente estudar a Bíblia juntos. Tem alguma coisa horrível nisto? Tem alguma coisa estranha nisto? Por que isso não pode ser mais comum? Por que eu não posso chamar vocês para irem na minha casa? Vocês não... Eu não é porque eu sou pastor. Veja, eu quero ir como irmão na fé. E queria que vocês aprendessem a fazer isso como irmãos na fé. Vocês não podem precisar... Não, preciso de um estudo bíblico aqui em casa. Vou chamar o especialista. Abençoe a vida das pessoas. Tenha um ministério impressionante. Um ministério impressionante. Começa na maturidade bíblica, na vida de oração. Vamos adiante. Eu quero que você note, volte em Atos 5. O texto, Lucas escreveu o texto, ele está um pouco truncado para nós. Para quem lê grego é fácil. Isso só aqui na igreja só um irmão. Ou dois. Os pastores, menos eu e esse irmão. Lê em grego. Veja só como é que está o texto. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Ponto. Aí Lucas faz um comentário. Ele está escrevendo um texto e ele vai fazer, tipo, parênteses em português. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Agora continua o texto. E crescia mais e mais. Então, tem aquele ponto lá depois de Apóstolos, junto com o verso 14. Então, vou ficar na metade do verso 12 e 13. O que eu estou tentando mostrar? O ministério impressionante daquela igreja, Lucas faz esse comentário. Tinha gente que não... Eles admiravam, mas eles não faziam parte. O ministério impressionante de uma igreja não é uma busca de volume numérico a qualquer custo, mas uma obra que apresenta a imagem de Cristo. Veja, aquela igreja, eles tinham de comum acordo se reunir no templo, lá naquela portinha, no pórtico de Salomão. E as pessoas da cidade admiravam aquilo. Mas eles nem todos participavam daquilo. Irmãos, o que Lucas está dizendo? Lucas está nos dizendo que aquela igreja tinha um ministério impressionante, não é pela sua sede por crescimento, mas a sua sede por comunhão. O que aquela igreja buscava, né, assim, Pedro, você viu quanta gente se converteu? Pedro, vamos usar o mesmo sermão
Porque vamos pregar lá na outra vila que ninguém ouviu ainda, vamos pregar o mesmo sermão que vai dar certo. Nós fazemos assim. Eles falam assim, não, vamos continuar fazendo o que a gente faz como igreja sempre. Vamos ter comunhão. Tinha gente que achava aquilo lindo. Não participava, mas aquilo impressionava. O que devemos dizer é que o ministério da igreja não é uma tentativa de fazer que toda a multidão esteja do lado de dentro da igreja. O que a igreja tem que fazer com a sua vida foi o que o Davidson leu há pouco, na oração sacerdotal. É mostrar uma comunhão tal que as pessoas saibam que Jesus foi enviado. O que foi que nós fizemos com a igreja? Por que nós perdemos esta impressão? Porque nós deixamos de ser um povo amoroso. Nós nos tornamos individualistas. O texto tem elementos que falam desta comunhão. Eles estavam no pórtico de Salomão de comum acordo. E Lucas está construindo essa mentalidade. Vamos voltar no capítulo 2. Capítulo 2, agora o verso de número 47. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles tomavam as refeições juntos, eles oravam juntos, eles liam a palavra juntos, estavam unânimes no templo, diariamente estavam juntos, e Deus fazia com que as pessoas os admirassem. Sabe este mundo do jeito que ele está? Com as pessoas tão egocêntricas, com as famílias sendo destruídas e perdendo comunhão interna. Tudo que as pessoas precisam ver é famílias unidas e igreja unida. Sermão bom para pegar numa igreja que tem aqui em São Paulo, né? Aí fica famoso lá, né? Ó, Deus quer uma igreja unida. Eu acho que Ele quer uma igreja formosa. Irmãos, olha a nossa atual dificuldade para fazer culto nas casas. A gente não consegue. Vocês têm preguiça? Vocês, além de preguiça, preguiça é uma palavra feia? Vocês têm pouca disposição. Além disso, vocês têm medo da gente ir lá, a casa não está arrumada, não está pintada, seus móveis não serem os melhores. Ah, eu não vou receber a igreja, porque minha casa não dá para receber a igreja. Você acha que é isso? Ah, eu moro longe. Eu moro longe. Eu não sei qual é o irmão que mora mais longe. Acho que é o Gleiferson e a Aline. São os que moram mais distantes da igreja. Eles moram lá perto da ponte João Dias. Tem alguém que falou, meu Deus. Você mora longe, né? E se você abrir a sua casa e você descobrir que mesmo longe, você pode ter uma bênção de Deus na comunhão com os irmãos. A dificuldade que nós temos para esse comum acordo de reunião é muito grande. Nós temos 350 membros, nem no culto a gente consegue reunir todo mundo, se não for um dia muito, muito especial, depois de muito, muito aviso no boletim, depois de muito, pastor, só no boletim não dá, faz um aviso em público, e depois além do aviso em público, pastor, manda pelo Facebook, manda pelo que mais, gente? Pelo WhatsApp, manda, faz sinal de fumaça, pastor. Carta, vou escrever carta. Manda pelo e-mail, manda isso. Manda. Eu sei, irmãos.
Nós estamos dependentes desses mecanismos. Esses mecanismos são ótimos, eu não tenho nada contra, não. O problema é que mesmo você recebe o e-mail, você recebe o WhatsApp, você recebe sinal de fumaça, pombo correio, manda o arauto, né? Vai lá na porta da sua casa. Eu anuncio que sábado que vem haverá encontro tal. Ah, não vai dar. Um ministério impressionante exige comunhão. Sua família precisa de comunhão. Você também. Aqueles crentes impressionavam a igreja. Impressionavam a cidade. Até mesmo as pessoas que nem queriam muita coisa com eles, admiravam eles. Porque tinha que ter algo diferente no meio daquele povo. Porque não é comum a união deles. Será que é isso que as pessoas estão dizendo da igreja nos nossos dias? Ou quando eles conversam com você e falam, como é que é a sua igreja? Aí você fala, ixi, lá na igreja está todo mundo de nariz empinado. Qual é a impressão? Nós precisamos, aqui na nossa igreja, de um ministério. Eu preciso de um ministério, eu não sei, estou pedindo a Deus um ministério com a chave para abrir a sua casa. Não sei se você for tornar membro da igreja, próximo catecúmeno, você tem que deixar uma cópia da chave da sua casa aqui na igreja, para a gente abrir a sua casa para ir lá. Não, a gente precisa de simplicidade, para a gente poder se abençoar na comunhão uns com os outros. E eu receber pessoas na minha casa e ir até a casa de outras pessoas. Vamos criar os grupos nas regiões, mais perto da sua casa. Alguém topa ir lá para a Ponte João Dias, trabalho missionário. Irmãos, uma pessoa essa semana me mandou uma mensagem que me deixou triste. Ele falou assim, olha, tem muita gente deixando de vir na igreja. É verdade. Irmãos, eu fico pensando se vocês estão mesmo esperando que seja a missão do pastor e buscar cada pessoa que se afasta. Eu posso cumpri-las, mas eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que é a missão de cada um de vocês. E eu quero que Deus cobre de vocês. Quero mesmo. Nossa, pastor. É porque se Deus mostrar e cobrar isso de vocês, nós vamos ter uma igreja de verdade. Não uma instituição que contrata o profissional que faz o trabalho espiritual da nossa casa. E como eu sou filho dessa igreja há muito tempo, conheço muita gente, e eu fico mais triste ainda, porque eu sei que muitas vezes é pecado meu também. Mas eu não posso dizer que é só pecado meu. É pecado nosso. Então não põe a culpa em mim só. Eu não vou pôr a culpa só em vocês. É nossa. Vamos fazer igual Daniel fez. Vamos orar e dizer, a nós só nos cabe o corar de vergonha. Essa igreja orou junta, unânime, para ser essa igreja impressionante. Um ministério impressionante não é ministério de uma pessoa, é de um corpo. Temos de parar de buscar igrejas ligadas a pessoas, é ligada ao corpo. Igreja não é ministério de um pastor, de um grupo de louvor. Igreja é ministério de famílias.
e insira a sua família nesse ministério. É isso que você deve fazer. Olhei para o relógio e lembrei do próximo ponto. Veja só o ministério impressionante desta igreja. Ele começava no estudo bíblico, na busca de maturidade bíblica e oração. E esse ministério se completava na comunhão. Aliás, sobre comunhão tem um versículo que eu tenho que ler antes de fechar. Verso 32 do capítulo 4. Eu queria que vocês notassem que essa é uma das ênfases do livro nessa primeira parte. Porque essa primeira parte, ela enfatiza a igreja de Jerusalém como uma espécie de apresentação do que Deus pode fazer numa comunidade. Da multidão dos que creram, verso 32, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. E esta abundante graça era resultado desta comunhão, desta maturidade e desta dedicação no orar, no buscar o poder, no ser uma igreja espiritual. Uma igreja espiritual. Coisa que nós estamos deixando de ser. Estamos sendo a igreja do papel, a igreja do planejamento, a igreja das programações, a igreja de tantas coisas, mas não espiritual. E é fácil descobrir que não é. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou que aquela igreja está brigando muito, estão discutindo muito. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? É porque vocês são carnais, crianças. É por isso. Vamos encarar a verdade, que é possível fazer muito mais do que temos feito. Você pode ser mais do que você tem sido. A culpa não é minha, é também. Eu também poderia ser mais do que tenho sido. E a culpa não é sua. Mas é também. Nós carregamos isso como corpo. E o nosso último ponto. Não vi nenhum glória a Deus, louvado seja o Senhor, pelo último ponto, mas está bom. Verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres agregados ao Senhor. Irmãos, esse versículo de número 14 é o versículo chave desse texto. É por isso que Lucas está descrevendo esse ministério impressionante. É um ministério de gente de Deus. Aqui o texto está falando de socorro espiritual. Mas o versículo 15 fala de socorro material. Assim, aquela igreja crescia mais e mais, gente agregada ao Senhor. A ideia dele é gente do Senhor. Já eu vou falar como é que é em grego essa frase, porque ela é um pouco diferente no grego. Então a primeira parte era um ministério espiritual, gente que estava encontrando Cristo, agregada ao Senhor. Mas também era um ministério que abençoava materialmente, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Sei que a tendência nossa é ler isso aqui, só pensar em ministério de curas, endemoniamento. Mas a cada época, uma sociedade tem um tipo de necessidade, irmãos. A igreja é chamada para ser sal e luz, porque há vários modos das pessoas estarem atormentadas, das pessoas estarem destruídas. E muita gente pode ser abençoada no ministério impressionante de nossa igreja. Nós temos que ter como
como desejo esse ministério espiritual e esse ministério impressionantemente movido também pelo desejo de abençoar pessoas noutras necessidades materiais. Quando a gente lê no grego esta expressão do verso 14 está assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Lendo assim, bem do jeito que está lá o texto, seria assim: e grande número de aderentes crentes no Senhor, repete, em grande número de homens e mulheres. Ele está dizendo assim, a consequência, é como se ele dissesse, a consequência desse ministério maduro, de oração, desse comum acordo, dessa vida impressionante, era que pessoas chegavam-se à fé. Aderir aqui é o mesmo que se converter no nosso modo de falar. Eram transformadas. E a ênfase é grande número. É o poder de um ministério impressionante. É um ministério que vê a necessidade. Será que você não vê a necessidade espiritual deste mundo? Você não olha para a sua família, para os seus parentes, e você não consegue ver isso? Pense nos seus filhos. Pense nos seus irmãos. Alguns de vocês pensem nos seus pais. Vocês não estão enxergando a necessidade espiritual dessas pessoas. Enquanto vocês não buscarem um ministério impressionante, este poder que pode alcançá-los não estará operando, senão, obviamente, pela misericórdia e graça, porque graças a Deus até as pedras falam. Você está perdendo seus filhos, porque você não tem esse ministério. Escute o que eu estou falando. E os seus amigos, você não vê essa necessidade espiritual neles? Quando a gente começar a enxergar a necessidade espiritual deste mundo, certamente estamos começando a ver coisas diferentes. Fico perguntando, por que é que aquela igreja orou pedindo a Deus que desse poder para os apóstolos para eles pregarem a palavra com intrepidez? O que será que eles queriam? Provar que eles estavam certos e os outros errados? Qual será o objetivo daquela igreja? A salvação. Porque o Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas eles também viam que havia necessidades. De forma impressionante, havia muitas doenças. Muitas pessoas com perturbações espirituais. E aquela igreja falou, Senhor, nos ajude a fazer algo por isso. Eles viam necessidades de todos os tipos. Essa é uma igreja impressionante. Ela não ficou só nas necessidades de curas e de endemoniados. Abra comigo a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Meu Deus, levantou igrejas pobres. Igrejas pobres para abençoar igrejas ricas. No capítulo de número 4 de Filipenses, no verso de número 15, o apóstolo Paulo fala para os crentes de Filipos da seguinte maneira: sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros.
Porque até para Tessalônica mandasse não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Uma igreja pobre sustentando missionário. Agora vamos lá para Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Falando dessas mesmas igrejas que precisavam de ajuda, o Paulo recebeu o donativo dos filipenses, não é? Olha o que ele diz aqui: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância e alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. As igrejas que não conseguiam sustentar Paulo, agora são as igrejas que sustentam outras igrejas. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Paulo deve ter dito para eles: gente, vocês são pobres, fica com para vocês, tudo bem, eu vou dar um outro jeito. Olha o verso de número 4: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles ajudaram as igrejas da Judéia. Louvado seja Deus. Essa igreja tem um ministério impressionante, teve, porque via necessidades e atendia. Não era acomodada. Não era acomodada. Como é que eu quero finalizar hoje? Quero finalizar orando. Eu não vou nem fazer conclusão. Eu não consegui escrever uma conclusão. Eu quero orar. Eu quero pedir a Deus que nos ajude a sermos uma igreja impressionante. Não para pôr a nossa, chamar atenção para nós, mas para mostrar o nome do servo Jesus. Para que os jovens desta igreja estejam na universidade impressionando com a marca certa de Jesus. Para que as famílias desta igreja estejam no seu hall de amizades e em meio aos seus parentes não crentes, impressionando com as marcas de Jesus. Para que a mulher crente esteja dentro do lar, impressionando com as marcas de Jesus. Para que o homem crente esteja no seu lar, impressionando com as marcas de Jesus, os seus filhos, a sua esposa. Para que o mundo saiba que Jesus deixou a igreja nesse mundo para dizer ao mundo que Ele é o Senhor. E Pedro e João voltaram para a igreja e falaram para eles assim: eu não sei o que é que eles querem que nós não preguemos mais, que não falemos mais do nome de Jesus. E a igreja falou: de jeito nenhum, vamos orar. Vamos orar. Honestamente, agora você. Se você percebe que você precisa destas coisas que o texto está falando, lembra aquela pergunta: o que foi que fizemos com a igreja? Olhe para você: o que foi que eu fiz com a minha vida espiritual? E você deseja orar por uma mudança? Então você vem aqui à frente. E eu vou orar por minha vida, pela minha família. E você vem aqui. Enquanto eu estou orando, você vai orar pela sua vida e pela sua família. E nós vamos orar pela nossa igreja. A nossa igreja precisa deste socorro. E o nosso socorro vem do Senhor. E eu tenho certeza que Ele é bem presente. Quero convidar também o grupo de louvor a já vir aqui à frente para o hino final.
Ah, ainda tem um coral. Eu pulei vocês em algum momento? Não, é agora mesmo, né? Vamos fazer assim? O coral vai cantar. Que música que é? Salmo 140. Espera lá. Nossa, que linda música. O coral vai cantar. Então Deus está abençoando a gente. Enquanto o coral estiver cantando, você vai ter um tempo para refletir. Irmão, sinceramente, quando eu fizer apelo, não fica com dó do pastor. Deixa eu ir lá na frente, pastor, não ficar feio para o pastor, vai aparecer na internet. Irmão, não estou preocupado. Não estou mesmo. E vou ficar bem. Não totalmente. Não, gente, não é porque é totalmente que eu vou ficar sozinho. Entendam por quê. Entendam, né? Não quero dizer. Um apelo não é para ser um ato emocional. É para ser um ato refletido. Nosso Pai, existe só uma razão por sermos a Tua igreja. É que nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Nós suplicamos o Teu perdão se fomos negligentes e não andamos nos Seus caminhos e deixamos o nosso coração duro como uma pedra. Hoje, Senhor, clamamos, porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Pedimos o socorro do Senhor. A impressão que queremos deixar neste mundo é da mudança que Cristo fez no nosso coração. Senhor, tem misericórdia da nossa igreja. Temos tantos pecados, Deus. Ajuda-nos a não nos tornarmos acusadores de nós mesmos. Mas nos permita, Pai, nos permita uma vida abundante, transformada, um jeito diferente de ser igreja. Me perdoe, ó Pai, como pastor. Perdoe os presbíteros como pastores do rebanho. No que foi, ó Pai, o nosso erro. Se deixamos, Deus, de dar o exemplo que deveríamos ter dado, porque somos, ó Pai, chamados para ser modelos. Perdoe os homens, pais de família, como a mim, Senhor, porque tantas vezes deixamos de ser presentes. Em nossos lares estávamos espiritualmente mortos. Perdoe as esposas que não foram leais, que não, ó Pai, perceberam nossas falhas e não foram ajudadoras. Perdoe os filhos que foram desobedientes, filhos que não honraram seus pais e que tornaram a vida de seus pais tão difícil. Perdoe os pais que não disciplinaram, não ensinaram a palavra. Todos esses pecados nós reconhecemos e sabemos que é em Ti que seremos perdoados e seremos abençoados. Toda a igreja em pé, por favor. Ó Pai, somente o Senhor pode nos dar estas coisas que buscamos.
Então, Pai, vem em nosso socorro. Faça desta igreja um lugar de socorro também. Encha a tua igreja com teu Espírito e transforma os corações. Usa-nos, Pai, usa-nos. Leva a tua igreja na direção que tem que andar. Que a graça do nosso bom Deus, o Pai, e o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo estejam sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé, a família da fé da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, e toda a nossa família da fé espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.